Olá, senhores. Bora aí para mais uma questãozinha de eletrostática. Olha só. Em um seletor de cargas, uma partícula de massa m e eletrizada com carga q é abandonada em repouso em um ponto P, entre as placas paralelas de um capacitor polarizado com um campo elétrico E. A partícula sofre deflexão em sua trajetória devido à ação simultânea do campo gravitacional, que é vertical para baixo, e do campo elétrico, que, se você olhar na figura, é horizontal para a direita, tá? E deixa o capacitor em um ponto Qzão, como registrado na figura. Deduza a razão Q sobre M em termos do campo E e das distâncias D e H. Meninos, percebo que em ambos os casos, a nossa partícula, vamos desenhar ela aqui, ó, a nossa carga aí, ela está sujeita a duas forças, né? A gente tem aí a ação da força peso, que é sempre vertical para baixo, só que também vamos ter a ação de uma força elétrica, né? E que nesse caso nós já sabemos que é para a direita a força elétrica. Pião, o peso, o campo elétrico é para a direita, né? Como é que você sabe que a força elétrica é para a direita também? Porque você percebe que do ponto P essa partícula foi deslocada para a direita, ao mesmo tempo que ela cai, ela também é deslocada para a direita. Olha aqui, ó, a trajetória resultante dela é essa, ó. Então, ao mesmo tempo que ela se desloca na vertical, ela também se desloca na horizontal. Vamos lembrar, aqui nós vamos ter que trabalhar com as projeções do movimento, tá? É muito difícil trabalhar com o movimento resultante. Então, se a gente trabalhar com as projeções do movimento, eu vou perceber que como eu tenho uma força na horizontal, e é a única força na horizontal, que é a força elétrica, determina para nós que ela é uma força resultante. Então, aqui na horizontal, a força resultante é a nossa força elétrica. Se eu tenho uma resultante e ela é constante, e aqui no caso o campo elétrico é constante, a carga é constante, faz com que a tua força elétrica seja constante, garante para nós que na horizontal nós vamos poder trabalhar com movimento uniformemente variado. Na vertical, a única força que age nessa partícula, na vertical, é a força peso. Isso significa que ela é a nossa força resultante agora na vertical. E se o peso também é constante, garante que a resultante é constante, que, portanto, a nossa aceleração será constante, que no caso é a própria aceleração da gravidade, né? E aí, podemos afirmar também que na vertical o movimento também é uniformemente variado, certo? Bom, a única coisa que é comum entre os dois movimentos, senhores, a única coisa que a gente vai poder afirmar que é comum sempre é o intervalo de tempo que demora para essa partícula descer. Ele é exatamente igual ao intervalo da tempo que a partícula leva para se deslocar na horizontal. Então, se a gente pegar esse deslocamento real que ele ocorre e projetar o deslocamento que ele sofre na horizontal e o deslocamento que ele sofre na vertical, o intervalo de tempo para esses dois deslocamentos ocorrerem, obviamente, tem que ser o mesmo, né? Porque esse corpinho vai sair daqui e chegar aqui junto. Ele vai andar o horizontal e o vertical sempre ao mesmo tempo para nós. Então, vamos tentar achar a nossa carga e a nossa massa em função dessas grandezas, para que a gente possa fazer a razão entre elas, né? Então, para isso, ó, primeiro eu vou trabalhar na horizontal. Trabalhando na horizontal, nós sabemos que aqui o movimento é uniformemente variado. Pião, eu não estou acostumado, isso daí não seria um lançamento horizontal, não era mu? Normalmente é, né, quando a gente trabalha lançamento horizontal. Só que nesse caso, quando a gente trabalha no lançamento horizontal, não tem força na horizontal. Aqui, como eu tenho força, que no caso é elétrica, já faz com que esse movimento seja move também, não seja, né? Mas seja move para nós também. Bom, eu tenho a distância D, então olha só, se eu for trabalhar na horizontal, eu vou trabalhar apenas com as informações que eu tenho na horizontal. Eu tenho a distância D na horizontal, o campo elétrico na horizontal. Eu sei que a velocidade inicial na direção horizontal, na direção X, vale zero, então eu tenho essa informação também. E eu sei que eu tenho uma força resultante. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é descobrir a aceleração com que essa partícula está se deslocando aqui, está acelerando na horizontal. Para isso, nós vamos usar aqui o princípio fundamental da dinâmica. Ó. Força resultante é igual a massa vezes o módulo da aceleração. A força resultante, nesse caso, é a própria força elétrica, então vai ficar a força elétrica igual a M vezes A. E a força elétrica nós podemos calcular pela FEC, né? É E vezes o módulo de Q igual a M vezes A. Portanto, a gente descobre que a aceleração que essa partícula está sujeita é o campo elétrico vezes a carga elétrica, tudo isso dividido pela massa dessa partícula. Acabamos de descobrir a nossa aceleração. Agora, para eu descobrir o tempo aqui,
Sendo que eu conheço a velocidade inicial, mas eu não conheço a velocidade final, a velocidade com que a partícula está saindo aqui no ponto Q, porque aqui ela vai ter uma velocidade final tanto na direção x como na direção y, certo? E esses valores nós não conhecemos. Já que eu não conheço a velocidade final, a gente pode trabalhar pela equação de sorvetão, ó. ΔS é o V0t mais A sobre 2t quadrado. No caso aqui, o ΔS que ela vai percorrer na horizontal é a distância dzinho. A velocidade inicial na direção x, nós sabemos que vale zero. A aceleração é todo esse trambolho aqui, ó. E vezes o módulo de Q, tudo isso dividido por M, vezes o t quadrado, dividido pelo 2 que estava dividindo lá. E aqui, senhor, a gente vai conseguir descobrir que esse tempo tzinho aqui, ó, ao quadrado, nossa senhora, ele dá aquela atualizada, faz esses riscos. Esse tempo ao quadrado vai ser o 2 e o m passam para o outro lado multiplicando, então fica 2m vezes dzinho. O e e o q que estavam multiplicando passam para o outro lado dividindo. Fechou? Aliás, vamos deixar desse jeito. Eu ia isolar a carga, mas eu vou deixar desse jeito, tá? Depois a gente iguala, não tem problema não. Então nós descobrimos o tempo. Tempo esse que é o mesmo na vertical. Na vertical, nós já temos uma facilidade, né? Não tem necessidade de a gente calcular a aceleração. Nós já sabemos que a aceleração aqui na vertical é a própria aceleração da gravidade. Que a velocidade inicial na vertical também vale zero. Então, eu também tenho a velocidade inicial na vertical. Eu sei que a distância que ela vai percorrer é a distância h. E agora, eu sei também que o intervalo de tempo que ela percorre ao quadrado, né, é aquele trambolhão ali. Então, agora nós vamos trabalhar na vertical, ó. E nós sabemos que na vertical nós também estamos trabalhando com movimento uniformemente variado. A diferença é que aqui eu não preciso achar a aceleração, porque eu já conheço a aceleração. De novo, como eu não tenho a velocidade final, a equação mais rápida aqui para nós seria a sorvetão. ΔS é V0t mais A sobre 2t quadrado para nós, certo? No caso do ΔS aqui, senhores, é a altura h. A velocidade inicial na direção y também vale zero. A aceleração é a própria gravidade. Então, vai ficar gravidade dividido por 2. E tudo isso vezes o tempo ao quadrado. Esse t ao quadrado nós achamos aqui, ó. É 2 vezes m vezes d. Tudo isso dividido por e vezes um módulo de qzinho. E agora, ó, é só a gente prestar atenção no que ele quer. Ele quer a razão q sobre m. Então, olha o que eu vou fazer. A carga que está aqui dividindo, eu vou passar para o outro lado multiplicando. E a massa que está aqui multiplicando, eu vou passar para o outro lado dividindo. Vai ficar exatamente a razão que nós queremos. Ó. Então, vai ficar Qzinho dividido por M, o módulo de Qzinho no caso, né? É igual. O que sobrou do outro lado, que é o 2 vezes D vezes a gravidade. Tudo isso dividido por 2 vezes E vezes o Hzinho, né? Que estava multiplicando do lado esquerdo e passa para o outro lado dividindo. Portanto, a gente descobre que a razão entre o módulo da carga Qzinho e a massa m vai ser a distância d vezes o campo gravitacional, dividido pela distância h vezes o campo elétrico para nós. Fechou, senhores? Um grande abraço a todos e até mais.